Hoje é 21 de junho de 2020. Eu sou o evangelista Wellington, da Assembleia de Deus Montese. Estaremos ministrando a 12ª lição dos jovens, que tem como título As cidades de refúgio são estabelecidas. O texto do dia está no Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A síntese desta maravilhosa lição é: assim como as cidades refúgio de Israel, Jesus é o nosso abrigo e em todas as circunstâncias da vida. Esse Salmo 46 é um salmo muito conhecido, né? Que Deus ele é o nosso refúgio. É o lugar onde nós podemos nos refugiarmos, independente das circunstâncias que vêm para querer nos deter, nos abater, nos parar. Há um lugar onde nós podemos nos refugiarmos. E não só nos refugiarmos, mas nos fortalecermos nesta presença tão gloriosa. Os objetivos dessa lição é mostrar porque Deus ordenou estabelecer as cidades de refúgio, entender o porquê da demora na concessão da herança dos levitas e a fidelidade de Deus, analisar como aconteceu a despedida das tribos transjordânicas e quais as suas consequências. Texto bíblico: Josué, capítulo 20, do versículo 1 ao 6. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que eu vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não com intento, para que vos sejam refúgio do vingador do sangue, e, fugindo para alguma daquelas cidades, possear a porta da cidade e procurar as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo da cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E, se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida. Portanto, não feriu ao seu próximo com intento e o não aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá a sua cidade e a sua casa, a cidade de onde fugiu. Aqui na introdução, chega ao fim a distribuição das terras entre as tribos. Então o Senhor determina o estabelecimento das cidades de refúgio. Deveria ser 6 ao todo. Em seguida, os cabeças dos pais dos levitas pedem as cidades que o Senhor havia ordenado pelo ministério de Moisés para a tribo de Levi. Tudo foi realizado conforme a palavra do Senhor. Concluída essa etapa importante, Josué despediu as tribos transjordânicas, as quais cumpriram com muita galhardia a sua missão. Então todas as tribos receberam a sua herança, eles estavam felizes, estavam satisfeitos. Porém, o Senhor agora lhes ordena que as cidades refúgio fossem estabelecidas. 3 na Transjordânia, a leste do Rio Jordão, e 3 cidades na Cisjordânia, a oeste do Jordão. O primeiro ponto dessa lição é: Deus ordena estabelecer cidades de refúgio. O segundo ponto: os levitas exigem a sua herança. E o terceiro ponto: Josué abençoa os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés. Então nós vamos
falar um pouco agora sobre a ordem que Deus dá para estabelecer as cidades de refúgio. Nós temos o primeiro tópico: Deus cuida dos que praticarem um homicídio culposo. Segundo tópico: o significado espiritual das cidades de refúgio. Terceiro tópico: o perigo de sair da cidade de refúgio. Então, aqui na Terra Prometida, não deveria existir qualquer traço de injustiça. Para tanto, o Senhor ele determinou que essas cidades, chamadas de cidade de refúgio, elas tivessem um caráter de fortaleza jurídica. Então, eu quero que você observe neste quadro a diferença entre o homicídio culposo e o homicídio doloso. O que é homicídio doloso? O homicídio doloso é um tipo de assassinato em que um indivíduo tira a vida de outro intencionalmente. Já no homicídio culposo, o homicídio culposo ocorre quando uma pessoa tira a vida de outra sem a intenção, por negligência, imprudência ou imperícia. A lei está no artigo 121 do Código Penal Brasileiro, tanto para o homicídio doloso como para o homicídio culposo. A pena para o homicídio doloso, simples, ela vai de 6 a 20 anos em regime semiaberto ou fechado. O homicídio doloso qualificado, a pena é de 12 a 30 anos em regime exclusivamente fechado. Já no caso da pena para o homicídio culposo, há uma detenção de 1 a 3 anos. Então, quando o acusado ele cometia tal crime, ele podia, por livre-arbítrio, correr para uma dessas 6 cidades que ficava mais próxima do lugar aonde ele morava. É óbvio que o vingador do sangue, como a própria palavra de Deus diz, quem era este vingador do sangue? O vingador do sangue, a palavra no hebraico é o Goel, é o parente mais próximo, aquele que podia vingar a morte do seu parente. Então, o acusado ele fugiria para estas cidades, aonde para ele seria um lugar de salvação. A partir do momento que ele colocasse a sua mão na porta da cidade, o vingador do sangue não poderia mais tocar nele, ele já estava livre. Então, ali na porta da cidade, haveria uma audiência, até porque naquela época não haviam os policiais. Quem julgava as causas eram os anciãos da cidade. Eles julgavam os crimes capitais. Então, a partir do momento que aquele acusado ele tivesse a sua causa exposta, defendida, ele tinha o direito de poder morar naquele lugar. É óbvio que ele seria submetido a um júri popular. E se no caso ele fosse absolvido, ele teria total liberdade de morar em uma daquelas cidades. Agora tem um grande detalhe. Quando o sumo sacerdote morresse, então ele estaria livre para voltar para casa. Por essa razão, eu quero que você entenda que essa cidade refúgio, ela pode ser também uma tipologia para o Hades, o Sheol, que era o lugar de tormento, onde nós podemos observar que existem 2 tipos de pecadores: o pecador culposo e o pecador doloso. O pecador culposo são aqueles tementes a Deus, aqueles que pecam por acidente. O pecador doloso é aquele que
vive na prática do pecado e tem prazer em pecar. Quando o acusado ele podia voltar para casa? Na morte do sumo sacerdote. E nós podemos ver que na morte do nosso sumo sacerdote, chamado Jesus Cristo de Nazaré, que entendemos que ao terceiro dia ele ressuscitou, há uma lição gloriosa que na sua morte ele poderia transferir dali para casa aqueles pecadores culposos, aqueles tementes a Deus, desde Adão até todos aqueles que morreram em Cristo diante da crucificação. Quando o Cristo morreu, como diz em Hebreus no capítulo 12, a partir do versículo 22 ao 24. Vamos ler para nós entendermos melhor? A palavra de Deus nos diz, Hebreus 12, do 22 ao 24. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, inscritos nos céus. Tendes chegados a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados. A Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Aleluia! Então nós podemos ver que o pecador culposo, os tementes a Deus, aqueles que estão registrados em todo o Antigo Testamento, eles foram transportados do Hades para o paraíso celestial, do seio de Abraão, aleluia, para o paraíso celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no segundo tópico, o significado espiritual das cidades-refúgio. Nessas cidades-refúgio, a vida do transgressor não era protegida necessariamente por um forte esquema de segurança com soldados, armas e etc., mas, sobretudo, pelo próprio Deus. Na sua palavra, garantia-lhe o salvo-conduto. Assim, todas estas cidades são um tipo de Cristo. Aqui conforme Josué capítulo 20, versículo 7. Então separaram para este fim a Quedes. O que significa Quedes? Eu quero que você observe nessa imagem que a cidade de Quedes fica ali bem depois do Mar da Galileia, na região ali na Galileia, na região montanhosa de Naftali. Quedes significa lugar santo. Aleluia! E quem precisa ir para este lugar santo? Eu serei bem sucinto. Aqueles que estão com a sua vida maculada pelo pecado. Aqueles que a sua vida estão manchadas. Existe um lugar chamado Quedes, que é o lugar da santidade, o lugar da purificação, o lugar onde o sangue do Cordeiro Imaculado de Deus purifica o espírito, a alma e o corpo do homem, para que possa ter uma comunhão gloriosa e poderosa com o seu Criador. A segunda cidade, como você pode observar, é Siquém. Siquém fica aqui no centro do nosso mapa, na região montanhosa de Efraim. Aleluia! Siquém significa ombro. Ai, irmãos, quantas vezes estamos tão inquietos. E tudo o que nós precisamos é de um ombro para chorar, para abrir o coração, para dizer o que se passa dentro de cada um de nós. Ei, o Senhor está convidando você. Vem visitar Siquém. Deita aqui no meu ombro. Eu sou o teu consolador. Aleluia. Você tem um consolador que quer
aparar as tuas lágrimas, consolar o teu coração. A terceira cidade, ela fica aqui mais embaixo, nas proximidades de Jerusalém. Aleluia. É um lugar chamado Hebron, na região montanhosa de Judá. Hebron no hebraico significa associação, confederação, união. Ei, nessa quarentena tem gente que está com muita confusão em casa. É gente com confusão muitas vezes nos departamentos. Agora parou, tá 2 meses aí que a gente não está tendo culto. Mas é confusão no colégio, na universidade. O Senhor te convida a vir para Hebron, o lugar da união, no lugar onde não há competitividade, no lugar onde não há guerra, no lugar onde se tem a verdadeira paz. A quarta cidade, ela fica aqui também na parte mais baixa do nosso mapa, a cidade chamada Bezer. E Bezer significa fortaleza. Sabe quem precisa de fortaleza? Quem está fraco. Quem não consegue correr, quem não consegue caminhar. Não importa qual seja o que tem gerado esta fraqueza em você. Você não consegue fazer as coisas dentro de casa, você não consegue ajudar a tua família, você não consegue ir para o trabalho, você não consegue servir na igreja. Há uma fraqueza espiritual, uma fraqueza social, você não consegue se relacionar. O Senhor te convida neste momento para visitar a cidade de Bezer, lugar do fortalecimento. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele é a tua força. O Senhor Jesus, Ele é a tua fortaleza. Sente aí por intermédio desta aula o Espírito Santo tomando conta do teu coração e te fortalecendo, te colocando de pé outra vez. A quinta cidade, aqui no versículo, ainda no versículo 8 do capítulo 20, Ramote, que fica na região de Gileade, da tribo de Gade. Ramote significa altos, lugares altos. Em uma tradução mais profunda, nós podemos falar de exaltação. Meu amado irmão, o nosso Deus é o Deus que abate, mas é o Deus que exalta. É o Deus que exalta, mas é o Deus que abate. Quem sabe você tem sido tão humilhado aí na tua casa, na tua família, na tua igreja, no teu ministério, no teu colégio, no teu trabalho. Deixa eu te falar, o nosso Deus é um Deus tão especial que Ele reservou a cidade de Ramote, em Gileade. Gileade é o lugar do bálsamo. Gileade era conhecido como o bálsamo de Gileade. Aleluia. Porque lá, aquele bálsamo produzido cura cicatrizes e faz com que aquele que é tão humilhado seja exaltado na presença de Deus. E um pouco mais acima do nosso mapa, você pode ver a sexta cidade de Golã. Golã é o lugar da alegria. Golã é o lugar do regozijo. Quantas vezes a angústia quer tomar conta do nosso peito, a ansiedade, a dor, o desespero. E o Senhor nos convida a visitar a cidade de Golã, que fica na tribo de Manassés, na meia tribo de Manassés, na realidade, na meia tribo que fica na Transjordânia, meu Deus. Que você possa visitar todas estas cidades e ser abençoado com santidade, com consolo no ombro do Senhor, que você venha ser abençoado com comunhão, união na cidade de Hebron, que você venha ser abençoado com fortaleza, que você venha ser abençoado com a exaltação que Deus tem para a tua vida, que você venha ser abençoado com muita alegria, que o Senhor possa manifestar todas estas bênçãos na tua vida, na tua casa e na tua família.
terceiro tópico vai dizer que o perigo de sair da cidade refúgio. Meu irmão, a cidade refúgio é o lugar da segurança. É o lugar da paz para aquele que cometeu um delito. É que eu traduzi da maneira mais simples. Você não pode sair da presença de Jesus. Tem alguém lá fora querendo te destruir, me destruir, acabar com as nossas vidas. Só há segurança na cidade refúgio. Se sair fora dos limites da cidade, vai ter problema. Quantos jovens, quantos rapazes, quantas moças, quantos adolescentes saíram e não conseguiram mais voltar porque o devorador destruiu as suas vidas. Nós temos a liberdade de permanecer na presença ou sair da presença. Que você possa escolher continuar na cidade refúgio, no lugar do consolo, no lugar da fortaleza, no lugar da alegria. Ei, não sai da presença de Jesus não, porque Ele tem tudo para a tua vida. Aqui no capítulo 2, os levitas exigem a sua herança. É interessante compreendermos que na lição de hoje nós estamos vendo o capítulo 20 do livro de Josué, o capítulo 21 e o capítulo 22. No capítulo 20, como falamos no primeiro ponto, está falando sobre as cidades refúgio. No capítulo 21 está aqui, podemos dizer assim, que o quinhão dos levitas. Eles vieram reivindicar aquilo que Deus havia ordenado, mas que o povo não tinha cumprido com a palavra. E no capítulo 22, que é o terceiro tópico da nossa lição, é o retorno das tribos da Transjordânia. Aquelas 3 tribos nós iremos ver. Então, o primeiro tópico é a demora em conceder a herança dos levitas. O que significa isso? É que todas as tribos foram abençoadas. Todas as tribos estavam desfrutando da sua herança. Deus havia ordenado que cada uma delas entregassem, dessem, concedessem as cidades que seriam as cidades dos levitas. Meu irmão, como nós queremos ser abençoados. Como muitas vezes clamamos pela bênção de Deus na nossa vida para que o Senhor venha cumprir todas as suas promessas. Mas tem crente que é assim, mão fechada. Ele não tem a mesma generosidade com que ele foi abençoado. Os levitas agora estavam questionando para que eles fossem abençoados. Aí quando chega no capítulo 21, os chefes, os pais das famílias dos levitas, os cabeças das famílias das tribos de Israel aproximaram-se de Eleazar, que era o sumo sacerdote, Josué filho de Num, e falaram lá em Siló. Era o lugar onde estava a arca. Era o lugar onde o Senhor era cultuado. Eles foram reivindicar aquilo que Deus já tinha falado por intermédio de Moisés alguns anos antes. Aquelas tribos precisavam ofertar ao Senhor, porque nós entendemos que os levitas, eles não iam possuir a terra, que a herança deles era o Senhor, que é o Senhor que cuida dos levitas, é o Senhor que cuida dos ministros, é o Senhor que cuida daqueles que estão oficializando no altar. Aleluia! Agora as 12 tribos precisavam ofertar aos levitas. Meu irmão, seja um abençoador da causa do Senhor. Abre teu coração, abre o teu bolso e oferta a Deus. Aleluia! Você quer saber o resultado daquela oferta das tribos de Israel para os levitas? Em primeiro lugar, Deus lhes deu descanso. Aleluia! Glória a Deus! Capítulo 21, versículo 44. O Senhor Jeová lhes deu descanso. Em segundo lugar, nenhum dos inimigos poderia vencê-los.
Ainda no versículo 44, de conformidade com o que jurara a seus pais, pois nenhum de seus inimigos pôde fazer-lhe frente. Terceiro lugar, o Senhor entregou diante deles todos os seus inimigos. Ainda no versículo 44, pois o Senhor Jeová entregou diante deles todos os seus inimigos. Em quarto lugar, não deixou de cumprir nenhuma palavra que havia prometido. É o versículo 45 do capítulo 21. Não deixou de cumprir palavra alguma da boa promessa que lhe fizera a casa de Israel. Tudo se cumpriu. Quando as tribos de Israel ofertaram, aleluia, os levitas. Algumas bênçãos estão sendo retidas, porque Deus está esperando você ofertar no altar dele, aleluia. As bênçãos serão liberadas e você vai marcar o dia do culto de ação de graça por tudo aquilo que o Senhor vai realizar na tua vida quando você entender que precisa ofertar diante do altar do Senhor. Eu quero que vocês observem nessa imagem a missão dos filhos de Levi. Quem eram as três famílias principais da tribo de Levi? Os Gersonitas, os Meratitas e os Coatitas. Quem eram os Gersonitas? O que eles faziam? Qual era a sua missão? A missão dos Gersonitas era levar a tenda, a cobertura, as cortinas, as cordas e todos os objetos do seu serviço, de acordo com Números, capítulo 4, do 24 ao 26. Os Meraritas carregavam as tábuas do tabernáculo, os varais, as colunas, as bases, as estacas, de acordo com Números, capítulo 4, do versículos 31 e 32. E os coatitas, eles transportavam os móveis do santuário, tais como candelabro, mesa dos pães, altar de incenso, a arca, o próprio altar do holocausto. Que privilégio glorioso dos filhos de Levi, das famílias dos levitas, que eram os Gersonitas, Meratitas e os Coatitas. Nós sabemos que estas famílias elas eram sustentadas por Israel, mas na realidade era o próprio Deus que cuidava dela. Por quê? Porque Deus, ele cuida daqueles que ele chamou para uma obra maravilhosa, gloriosa. Nós sabemos que servir a Deus não é fácil. Não é fácil você reger, não é fácil você ensinar, não é tão fácil você liderar, não é fácil você estar na frente do departamento de oração. Mas deixa eu te dizer, Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Quando nós chegamos aqui no capítulo 21, a gente vai ver que a primeira família abençoada foram os coatitas. E os coatitas, eles, que eram aqueles que conduziam as peças do altar, eu quero que você observe bem aonde os coatitas ficaram. Eles ficaram na tribo de Judá, como você pode observar no canto esquerdo, essa parte verde. Eles ficaram estabelecidos nessas cidades. Uma parte na tribo de Judá, outra aqui mais embaixo, em Simeão, na tribo de Simeão. Outras um pouco mais em cima, nesse pequeno lugar um pouco róseo, na tribo de Benjamim. 13 cidades ficaram divididas entre Simeão, Judá e Benjamim. Outra parte dos coatitas ficaram um pouco mais em cima, na tribo de Efraim. Outra parte ainda dos coatitas ficaram na tribo de Dan e ainda outros na meia tribo de Manassés. Assim, 23 cidades foram distribuídas para a família dos levitas
dos coatitas. Então, como você pode observar no mapa, os gersonitas, eles tiveram uma porção aqui na tribo de Issacar, aqui abaixo do Mar da Galileia. Também algumas cidades na tribo de Azer, essa partezinha rosa, depois de Zebulon. Na tribo de Naftali, depois da Galileia. E na outra metade da tribo de Manassés, aqui na Transjordânia, depois da Galileia, do lado direito. Os filhos de Merari, que são os meraritas, aqueles que cuidavam e conduziam as tábuas e os varais, assim como as colunas do tabernáculo, eles ficaram com a porção aqui na tribo de Ruben, no canto inferior da nossa imagem. Outra parte na tribo de Gade, no centro, do lado direito, na Transjordânia. E também na parte da tribo de Zebulon. Zebulon já fica aqui a oeste do Mar da Galileia, entre Issacar e Azer. Ao todo, 12 cidades. Então, 23 cidades dos coatitas, 13 cidades dos gersonitas, 23 com 13, 36. E 12 cidades dos meraritas, 36 com 12, 48 cidades distribuídas entre os levitas, as 3 famílias de Levi. No terceiro tópico, a gente vai ver a fidelidade de Deus. Josué declarou como Deus ele é fiel para cumprir com todas as suas promessas. Nós podemos ver, como eu já falei, os resultados deles terem sido fiéis ao Senhor. Os inimigos não puderam detê-lo, houve descanso, o Senhor ia na frente dele, entregando todos os inimigos, porque Deus havia cumprido com toda a sua palavra. Ei, acredita no Senhor, descansa o teu coração, Deus é fiel para cumprir as promessas dele na tua vida. Aqui no capítulo 3, Josué abençoa os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Nós sabemos que as lutas, as guerras contra todas aquelas cidades, as cidades do sul, as cidades do norte, as cidades centrais, as cidades que eram nas montanhas, nas planícies, as cidades ali também nas margens do mar Mediterrâneo. Essa guerra, de acordo com alguns estudiosos, levou 5, 7 anos. Na realidade, levaram muitos anos. Mas aquelas 3 tribos, que são as tribos, como você pode observar no mapa mais uma vez, para entendermos melhor, essas tribos elas deixaram ali as suas famílias e elas atravessaram o mar do Jordão para poder guerrear e ajudar as outras tribos a conquistar o seu espaço. Agora, depois de toda aquela guerra, de toda aquela peleja, de toda a distribuição das terras, as 2 tribos e meias, elas são despedidas para que pudessem voltar. É lógico que faltou muita terra ainda para ser conquistada. Isso fala de muitas vezes na vida ministerial, que muitos são comissionados a realizarem um trabalho muito importante para Deus, e muitas vezes falta algo para conquistar. A obra não foi concluída 100%. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, o amor de Deus é um amor extraordinário. Então aquelas 2 tribos e meia voltaram para o seu território. Ruben, aqui perto do Mar Salgado, ou por que não dizer Mar Morto. Gade, um pouco mais acima. A meia tribo de Manassés, ali nas proximidades do Mar da Galileia, do outro lado do Mar da Galileia. E eles voltaram se regozijando, abraçaram as suas famílias. E foi algo maravilhoso para aquelas 2 tribos e meia. Aqui a exortação à obediência, né?
Josué reuniu as tribos de Ruben, Gad e a meia tribo de Manassés e agradeceu-lhe por terem lutado as guerras do Senhor. Só que aconteceu algo que chamou muito a atenção das outras tribos. Porque quando essas 3 tribos elas voltaram para casa, elas levantaram um altar junto ao Jordão. E isso fez com que as outras tribos ficassem apreensivas, pensando: como é que pode? Será que eles nos traíram? Será que eles não entendem o que aconteceram com Acã? Que Deus os puniu por ter desobedecido à voz de Deus? Então, o sumo sacerdote Finéias, aqui no capítulo 22, nós podemos ver, isso é algo maravilhoso, o zelo pela comunhão com Deus, o zelo pelo companheirismo do irmão, o zelo por realizar a obra do Senhor de acordo com a vontade de Deus. Eles se reúnem em Siló, levantam ali alguns chefes, alguns príncipes, na realidade 10 príncipes, capítulo 22, versículo 14. E eles vão em direção àquelas 2 tribos e meia. E quando chegam lá, eles veem aquele altar. Só que diante de toda a conversa, de toda a explanação, os filhos de Ruben, de Gad, os filhos da meia tribo de Manassés, assim falaram aos cabeças de milhares de Israel: o Todo-Poderoso Deus, o Senhor Jeová, o Todo-Poderoso Deus, o Senhor Jeová, Ele o sabe, e Israel o saberá, se foi com rebelião, com traição ou com prevaricação contra o Senhor Jeová. Se assim for, não nos perdoe. Se nos dedicamos a erigir um altar para apartar-nos dos caminhos do Senhor Jeová, ou se foi para oferecer holocausto ou oferta de vegetais, ou se foi para oferecer sacrifício pacífico, o próprio Senhor Jeová nos peça conta dele. Na realidade, aquele altar foi construído como uma cópia, aleluia, como um testemunho, como diz o versículo 28, como testemunho de comunhão entre nós e vós. Aquele altar era um símbolo visível de unidade entre todas as tribos de Israel, aleluia. O que aquelas 2 tribos e meia estavam dizendo: nós continuamos servindo ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Nós continuamos sendo fiel ao Deus que esteve conosco no deserto, que atravessou o Jordão, que pelejou as nossas guerras, aleluia. Que coisa gloriosa. E a conclusão desta maravilhosa lição é: a principal lição que podemos aprender com o estudo a respeito das cidades refúgio é o fato de que o Senhor Jesus Cristo é o nosso perfeito refúgio e fortaleza. Ele jamais nos desamparará em meio às nossas pelejas, mas nos auxilia e nos protege. Nele temos segurança e paz, mesmo vivendo em um mundo violento, cercado de males. Continue orando pela UMADEM, a União da Mocidade das Assembleias de Deus Montese. Continuem orando pelos líderes. Continue orando pelo nosso pastor presidente, pela nossa mesa diretora, para que o Senhor possa continuar manifestando as suas bênçãos sobre as nossas vidas. E não se esqueça que o segredo do sucesso é a intimidade com Deus.